Sabe quando a gente olha para o passado e tem aquela sensação de que tudo aconteceu exatamente como deveria, como se fosse o destino? Mas e se a história não for uma estrada retinha, e sim um labirinto cheio de acasos e de escolhas? Pois é, nessa análise a gente vai desvendar por que essa ideia de destino histórico é um dos mitos mais fortes e, olha, até perigosos que existem. Afinal, existe algum tipo de plano mestre guiando a humanidade? Ou será que tudo o que acontece é só uma combinação super complexa de intenções humanas, acidentes e, claro, pura sorte? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa investigação. É uma ideia que conforta, né? Aquele sentimento de que mesmo no meio do caos existe uma ordem, um propósito maior por trás de tudo. Essa crença de que tudo tem uma razão, bom, é aí que começa a nossa ilusão. E junto com isso, vem aquela outra noção, a de que o progresso não tem como separado, que a gente está sempre avançando, quase como se fosse uma lei da física. Essas duas ideias, que parecem bem inofensivas, na verdade formam a base de um mal-entendido gigantesco sobre como a história funciona de verdade. E essa ilusão de destino nasce de um erro bem simples, na verdade. A gente olha para a nossa própria capacidade de ter planos e metas e, sem nem perceber, projeta isso no universo inteiro. É tipo quando a gente olha para uma nuvem e vê um rosto. A gente dá uma intenção para algo que, na verdade, não tem nenhuma. E aqui está o ponto crucial. Nós, seres humanos, temos metas, planos, propósitos. A história, não. O erro fundamental é tratar a história como se ela fosse uma pessoa com uma agenda própria e objetivos a cumprir. Para a gente desfazer essa confusão de uma vez por todas, a gente precisa separar três ideias que parecem a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Entender essa distinção é a chave para resolver esse mistério. Primeiro, a intencionalidade. Isso é algo que todo mundo tem. Quando a gente constrói uma casa ou prepara o jantar, a gente age com um propósito claro. A finalidade está na nossa ação, em quem está agindo. Simples assim. Agora, a teleologia. É aqui que o pulo é grande. É a crença de que o próprio universo tem um propósito. Que a história não só acontece, mas ela caminha para um fim específico. Tipo uma semente que está destinada a virar uma árvore, sabe? E por último, o teleologismo. Esse aqui é o erro, o curto-circuito lógico. É pegar a nossa intencionalidade e usar isso para provar a teleologia. É o ato de pensar, ué, se eu tenho planos, o universo também deve ter. É aqui que a confusão se instala de vez. Então, para resumir, a grande diferença está na escala. A intencionalidade é nossa, é prática, é local. A teleologia é uma crença sobre o cosmos, sobre o mundo. E o teleologismo é o erro ideológico de misturar as duas coisas, de aplicar a nossa lógica do dia a dia ao universo inteiro. Com essa distinção bem clara na cabeça, fica fácil de ver por que a história não tem um destino. Ela não está seguindo um roteiro pré-escrito. Mas então, como é que ela funciona de verdade? O processo histórico se parece bem mais com isso aqui. Começa com as nossas intenções, nossos projetos, só que esses projetos se chocam com os projetos dos outros, com acidentes, com a pura sorte, com um monte de coisa imprevisível. O que surge no final não é o cumprimento daquela intenção inicial, mas um resultado super complexo e que ninguém podia prever. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A história não cumpre uma missão, ela resulta. Ela é o produto final, não a execução de um plano. Essa pequena troca de verbo carrega uma diferença de significado assim gigantesca. Tá, mas e daí? Por que se preocupar com essa ideia? Bom, porque acreditar no era pra ser não é só um erro de filosofia. É uma das ferramentas ideológicas mais poderosas e, sinceramente, perigosas que já foram criadas. A ideia de um destino histórico já foi usada para justificar de tudo. O destino manifesto para expandir territórios, as tais missões civilizatórias para dominar outras culturas e até a noção de que certas estruturas de poder são simplesmente naturais. Pensa bem, se um resultado é inevitável, qualquer um que se oponha a ele parece um tolo, alguém que está contra o progresso. O truque ideológico é simples, mas é genial. Ele pega toda a bagunça da realidade, o acaso, as disputas de poder, as imposições violentas, e apresenta tudo isso como se fosse o único resultado possível, como se já estivesse escrito nas estrelas. Isso faz com que as estruturas de poder que existem hoje pareçam naturais e inquestionáveis, desestimulando qualquer tipo de crítica. Então, como é que a gente pode resumir tudo isso? Existe uma forma de pensar sobre a história que coloca toda essa análise de um jeito simples e muito poderoso.
Depois de separar todos esses conceitos, a gente finalmente pode juntar tudo numa conclusão que, de certa forma, redefine a nossa visão sobre passado, presente e futuro. E aqui está a síntese de tudo. A natureza não aponta, ou seja, não existe um caminho pré-definido. Os seres humanos projetam. Essa é a nossa intencionalidade em ação. A história resulta. Ela é a consequência imprevisível do choque entre os nossos projetos e a realidade. Simples, né? Mas muda tudo. E a consequência disso é imensa. Se não tem um destino guiando a gente, então o peso e a responsabilidade pelas nossas escolhas e pelas consequências delas se tornam ainda maiores. Não existe um plano para consertar as coisas por nós. O que nos leva a esta pergunta final que é muito poderosa. Se não existe um destino traçado nas estrelas, se não tem um plano maior acontecendo, então, de quem é o futuro? A resposta é que ele não pertence a ninguém. Ele está sendo construído agora, por todos nós.